a cultura japonesa já começa a entrar também no mundo ocidental. Na década de 70, nós tínhamos diversos heróis japoneses que faziam a cabeça das crianças, né? Tinha o Ultraman, Esper, depois vem Ultra Seven e outros, aqueles desenhos, aquele imaginário de alta tecnologia. Você olhava para o japonês no filme, a ideia que você tinha é que era o povo mais desenvolvido tecnologicamente do mundo. Essa imagem ficou muito forte. Era um elemento que era culturalmente levado para o Ocidente justamente a partir dessa propaganda. E por incrível que pareça, nós ainda tínhamos algumas características no Japão dessa década de 70, ainda no estilo ainda do Fordismo. Uma das questões é, por exemplo, as fábricas japonesas no Brasil. Elas ainda eram marcadas pela linha de produção, pelaquela esteira, máquinas fotográficas, né? Eu cheguei a visitar uma fábrica em Sorocaba, ali por 88, 89, por aí, da Yashica. Quase não se ouve mais falar dessa marca no Brasil. Mas Yashica era uma das melhores máquinas fotográficas que existia na época e tinha uma importante fábrica no Brasil. Essa tecnologia chegava aqui, né? Então, o Japão, ele além de desenvolver essa tecnologia, ele também trazia uma cultura, um aspecto, que era o que não acontecia com a China. A China tinha uma dificuldade cultural muito grande de se sobrepor, justamente porque o preconceito com o Japão era muito menor do que com a China. E o próprio japonês olhava o chinês como alguém inferior. Isso é muito interessante, como essa espécie de ocidentalização do Japão. O Japão se sentia um país deslocado ali na Ásia, como se fosse um país ocidental, mas mesmo assim valorizando os seus elementos culturais e a sua tradição, mas se sentia como se fosse mais integrado ao Ocidente do que ao próprio Oriente. Esse aspecto fazia com que eles olhassem os chineses com preconceito. A China vai tentar reagir através, por exemplo, do cinema. Em vários filmes chineses da época, aqueles filmes bem mal feitos, né? Normalmente ligados à luta, eles sempre colocavam essa questão do preconceito japonês em relação ao chinês e a reação do chinês, né, de forma violenta contra esse preconceito. Para usar um ícone, o próprio Bruce Lee tem uma cena de um filme onde ele vai entrar num parque e no parque está escrito proibido cães e chineses. E aí eles ficam revoltados com aquilo, né? Alguns garotos ainda fazem uma brincadeira. Então, a ideia de colocar aquilo no filme é justamente para enfrentar uma situação onde o Japão era bem aceito no Ocidente. Desconstruir isso seria muito, muito complicado, né? E faz parte dessa facilidade que o Japão teve justamente por ter a presença constante dos americanos dentro do seu território. É um país que vive até hoje a presença de bases americanas dentro do seu território. Uma das regiões mais fortes dessa presença é a ilha de Okinawa, né? Tiraram as tropas, mas as bases ficaram, ou seja, aquelas tropas ficavam em quantidade muito grande, diminuíram, mas as bases estão lá com muitos americanos ainda e essa presença, é claro que rola uma troca cultural, uma facilidade de se interar com o Ocidente que não vai acontecer com a China na mesma proporção. Que é o investimento na África e na América Latina vai ser muito forte do Japão nesse momento. Por exemplo, nós temos um projeto que vai agilizar e facilitar a produção de soja, principalmente de soja ali no Cerrado. Dali, nós temos o desenvolvimento da Embrapa, porque é uma associação com esse capital japonês. Depois, o que acontece? Aquilo ali vai explodir para outras regiões, vai para a África. Aí nós vamos ter associado Brasil, Moçambique e Japão, fazendo o chamado Pro-Savana, né, que vai também desenvolver as mesmas tipos de técnicas de análise de solo, de reparação de solo, para a produção de alimentos. Essa questão da preocupação com a produção de alimentos para o Japão, que era a ideia que eles chamavam de segurança alimentar, era muito interessante. E esses investimentos estão vindo. Aí você vê a posição, né? Isso aqui é de 2019. Ele estava em segundo lugar. Agora, mais recente, ele está em terceiro. Mas era em segundo lugar. A China estava lá atrás. Nós não temos ainda o oficial de 2020, mas eu acho que sai em abril, no início de abril. Então é bom ficar de olho, que a prova de vocês acho que é dia 11, né? Então é legal, de repente,